Olá, boa noite. Obrigado por nos acompanharem mais uma vez aqui no canal da CEP para fazermos o Evangelho do Lar. Eu peço logo no começo do vídeo para que vocês nos ajudem compartilhando esse vídeo, curtindo. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal da CEP e deixem um comentário também no nosso vídeo para nos ajudar na divulgação, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E sem mais delongas, vamos começando o nosso Evangelho com a oração de abertura. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos do plano maior, nós nos unimos neste momento para fazer a leitura do Evangelho, pedindo o auxílio para a compreensão dessas lições, para que possamos mantê-las vivas na nossa mente, no nosso dia a dia, pedindo o amparo para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que a luz do Evangelho que se acende em nosso lar neste momento ilumine a todos e beneficie a todos. Que assim seja. Então vamos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 27, Pedir e Receber, o item 13. Ele está falando aqui sobre a ação da prece. O item 13 diz o seguinte: ao atender um pedido que lhe é dirigido, Deus procura recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que pede. É por isso que a prece do homem de bem tem mais valor aos olhos de Deus e também maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e confiança, pois ele não possui o sentimento da verdadeira piedade. Do coração de um egoísta, daquele que ora com os lábios, saem apenas palavras, e não os sentimentos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Por isso, instintivamente, pedimos para que orem por nós aquelas pessoas que são boas, pois sabemos que suas preces são mais ouvidas. A prece exerce uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele a quem ela se destina. Pode-se pensar, então, que o efeito da prece está subordinado à força fluídica daquele que ora. Mas não é bem assim. Os espíritos, pela ação fluídica que exercem sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja dando-lhe, no momento da oração, uma força extra, desde que o julguem merecedor deste auxílio. O homem que não se considera suficientemente bom para praticar, através da prece, uma ação benéfica, não deve por isso deixar de orar em favor dos outros, pois por achar que não é digno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições já é uma prova de humildade, e ela é sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa daquele que ora. Seu fervor e sua confiança no Criador são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, e os bons espíritos sentem-se felizes em incentivá-lo. A prece que sempre é repelida é a do orgulhoso, que só confia em seu poder, seus méritos e julga estar acima da vontade de Deus. O poder da prece está no pensamento. Assim, ela não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento, e muito menos da forma como é feita. Portanto, pode-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinho ou em conjunto. O lugar e o tempo de duração da prece são importantes apenas quando a pessoa encontra-se em um estado de recolhimento.
A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e possuem o mesmo objetivo. É como se todos clamassem juntos a uma só voz. Mas de que adianta um grande número de pessoas estarem juntas para orar se cada uma atuar isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, vão orar como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e a sua prece terá mais força do que a prece de 100 pessoas. Então, são pontos aqui bem esclarecedores do Evangelho, né, que nos mostram o efeito, né, da prece, como que ela se manifesta, como ela realmente atinge os seus objetivos, né? Então ele inicia falando sobre a condição da pessoa, né, que está pedindo, né? Então logo de cara ele fala aqui, Deus procura recompensar a intenção e o devotamento, né? E por isso a gente tem essa percepção, e ela é realmente válida, de que o homem de bem tem uma prece que tem mais valor aos olhos de Deus. E é diretamente, né, proporcional ali às qualidades que a pessoa tem. Se é uma pessoa de bem pedindo algo, isso tem um maior impacto, né, a Deus. E ele explica, né, do coração de um egoísta, naquele que só ora com os lábios e saem apenas palavras, né, de sua boca, não há sentimento de caridade. E sem a caridade, a prece não tem a mesma força, perde a sua força. Né? Por isso que existe essa diferença notável aqui, que foi descrita nessa primeira parte desse texto que nós lemos. Né? E aí ele diz, né, que a prece ela tem uma ação magnética. Está até em negrito aqui no texto, nessa tradução que eu estou lendo do Evangelho, e a gente pode usar isso como uma forma, né, de comparação. Né? Então, o efeito dessa prece, ele está subordinado, ele não está subordinado à força fluídica daquele que ora. Né? A gente pode achar que é isso, né? Mas existem outras situações que se envolvem numa prece. Quando a gente eleva o nosso pensamento e está pedindo algo de bom, os bons espíritos, pela ação fluídica que eles conseguem exercer, suprem, quando necessário, a nossa insuficiência nessa ação, né, magnética, digamos assim. Então, a gente às vezes pode não ter a capacidade completa de atingir aquilo que a gente está querendo com a prece, mas quando nós somos verdadeiramente movidos pela caridade no momento de orar, a ação do plano maior, através dos espíritos, né, mais iluminados, vai suprir essa falta característica do nosso ser. Então ele diz aqui que é importante, tendo isso em mente, tendo essa ideia, jamais deixar de orar em favor dos outros porque você se ache não digno de ser escutado. Isso é muito importante e a gente nunca deve achar que a ação da prece vai sendo invalidada. A gente, lógico, deve conhecer as nossas capacidades, a situação em que a gente se encontra, mas, como ele diz aqui, né? Só a consciência de suas imperfeições já são prova de humildade. E isso é agradável a Deus. Ou seja, sendo isso agradável a Deus, ele vai levar em conta e a sua prece terá sim um impacto. Será suprida essa sua, digamos assim, falta de ação magnética, né, como a lição traz, pela presença dos espíritos amigos que nunca nos abandonam e que sabem as nossas intenções. Quando elas são verdadeiras e vêm do coração e são movidas pela caridade, nossas necessidades serão supridas para que aquilo que a gente pediu na prece seja feito. Né?
E aí ele segue dizendo: o fervor e crença, confiança no Criador, são o primeiro passo para a conversão ao bem. E os espíritos sentem-se felizes em incentivá-lo. Então, quando a gente passa por essa situação de se conhecer pequeno, sabe que não vai ter uma possibilidade muito grande, mas mesmo assim se investe na oração e mostra que confia em Deus, isso dá uma força tremenda para a nossa prece, mesmo diante da nossa pequenez, né? E aí ele diz: a prece que é repelida é a do orgulhoso, que confia só em seu poder, em seus méritos e julga estar acima da vontade de Deus. Pede a Deus, mas julga que está acima da vontade dele, achando que aquilo que ele quer vai acontecer porque ele entende o que é o correto, né? E aí ele diz: o poder da prece está no pensamento. Ela não depende de palavras, nem lugar, nem momento e muito menos da forma como é feita. Então, o pensamento, aquilo que a gente busca, o que a gente quer com a prece, é ali onde está a força da oração. Não precisamos estar numa igreja, num centro espírita, em casa, em qualquer lugar. A capacidade do nosso pensamento de se conectar com Deus indiretamente, né, através dos amigos espirituais que estão próximos a nós e que conhecem, né, a nossa vontade, estão vendo ali o que a gente quer, faz com que isso chegue a Ele. Um ponto a ser ressaltado, porém, é que isso não invalida as situações em que a gente se une para orar em prol de algo, né? Então, quando a gente se une numa igreja, num centro espírita, ou em qualquer lugar, na nossa própria casa, com a intenção de fazer essa oração, todos vibrando ali e orando num uníssono, aí sim a força é ampliada. Mas meramente estar em um local e fazer uma oração que não tem uma caridade, que não tem um verdadeiro amor nesse pedido, não vai ter o efeito alcançado meramente por causa do local onde a gente se encontra. Muito bem, então esses foram os comentários da lição. Vamos seguir a nossa próxima leitura, agora no Pão Nosso, a lição 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João, capítulo 20, versículo 1. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam apreender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao ouvido ou à diferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro. Muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana.
trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. O Emmanuel mostra para nós aqui o exemplo que a gente deve seguir, né, de Maria de Magdala, que ante as dificuldades, né, que imagina passar ali pelo momento de vendo Jesus ser crucificado, né, como ele fala aqui, né, diante dessas perturbações e desalentos, ela não quebrou o padrão de confiança e fez o que deveria ter feito mesmo, né? Antes de buscar qualquer satisfação ou velhos convencionalismos, como a lição chama, né? Ele vai a esse obstáculo, que era o sepulcro. Ela vai lá, antes ainda do despertar dos próprios amigos, ainda de madrugada, e lá, por ter tido essa coragem, por ter continuado se movendo, ela deixa uma grande lição, mostrando que a gente não pode deixar para mais tarde os objetivos espirituais que urgem, né, diante de nós no nosso dia a dia. Então, a gente precisa vencedores, a gente precisa vencer obstáculos. Todo mundo tem problema na sua vida particular, mas a gente não pode deixar para amanhã algo que precisa e deve ser feito agora. E quando a gente tem esse ímpeto, quando a gente se reveste dessa força e dessa fé e continua movendo adiante, mesmo diante desses obstáculos, a gente se encontra na posição que Maria ocupou, como sendo essa, por ter tido tanta coragem assim, foi a primeira a receber essa notícia da sequência da vida, né, de Jesus. E a gente precisa dessa mesma coragem também para seguir. Então vamos, neste momento, cerrando os nossos olhos, seguindo com o nosso Evangelho, agora fazendo as vibrações, vibrando pelo nosso planeta, rogando a nosso Mestre Jesus que nos envolva em sua paz, em seu amor, nos auxiliando, trazendo a paz, a harmonia a todos os povos, todas as nações, envolvendo o nosso país, Brasil, em muita luz, iluminando e inspirando os nossos dirigentes da nossa nação, encarnados e desencarnados, e abençoando a todo o nosso povo. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por todas as religiões. Vamos vibrando por aqueles que estão necessitados de amparo do corpo físico, do espírito, da mente. Que a luz de Jesus se derrame sobre todos eles. Vamos deixando uma vibração em aberto, entregando muito amor, muito equilíbrio, nos imaginando, recebendo essas vibrações, como ficaríamos felizes, para podermos assim doar com o máximo da nossa caridade. E deixando na mão da equipe do plano espiritual para que use conforme a programação desta noite. Vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós, pelos nossos familiares, amigos, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde física e espiritual. E assim, terminando as nossas vibrações, vamos fazendo a prece de encerramento, agradecendo aos nossos amigos espirituais, companheiros que não nos abandonam, nos inspiram positivamente no nosso dia a dia, aos nossos mentores, aos trabalhadores do Evangelho que se juntam a nós no momento em que ouvimos essas lições de nosso Mestre Jesus, ao próprio Mestre e ao nosso Pai Maior, a nossa gratidão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado mais uma vez nesse Evangelho. Meu nome é Ricardo Melhado e fiquem conosco para as nossas próximas transmissões.